A aula de hoje vai ser sobre a competência 1, né, do Enem, e aí nada melhor do que chamar o professor Guilherme, de português, da turma, né, para participar um pouquinho da aula e conversar um pouquinho com a gente, para tirar algumas dúvidas que sempre surgem nessa hora para escrever. A competência 1, então, alguns ruídos. Aqui em casa, desculpe. Sim. Isso faz parte das aulas em casa e tudo mais. Tá, então a competência 1 é para saber se o aluno consegue demonstrar o domínio da modalidade escrita, né, da língua portuguesa, a modalidade formal da língua portuguesa. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar, né, que no nosso dia a dia não existe o certo e errado na hora de falar, desde que a gente consiga assim se comunicar, estabelecer uma boa comunicação com as pessoas, com o colega, enfim, a gente conseguindo passar a informação que a gente quer, isso é o importante. Porém, em determinadas situações, em determinados lugares, como por exemplo, para a gente escrever uma redação, é importante saber escrever corretamente. E aí a gente tem que recorrer à língua padrão, né, da norma portuguesa, que sofreu ao longo desses anos algumas alterações. Então a gente é normal, super normal, a gente ter algumas dúvidas, algumas dificuldades, e isso até nós temos, né? Porque a língua portuguesa, ela é difícil por si só, né? Ela tem as suas particularidades que torna a língua complicada, né? Mas por isso que a gente está aqui, né? Para sempre auxiliar vocês da melhor forma possível para poder escrever e não cometer tantos equívocos. Não sei se o Guilherme quer falar alguma coisa, fazer algum É, comentário. eu acho que isso é uma coisa importante, a competência um, até a gente conversar um pouquinho sobre, porque ela acaba não sendo estudada na disciplina de português. Pelo menos no nosso curso, nós deixamos ela para este momento aqui, na concepção do curso como um todo. Por quê? Na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, a gente vai abordar os níveis mais abstratos da linguagem, da comunicação. Nós ficamos tratando da semântica do discurso e dos recursos pragmáticos, da questão da enunciação, de sentidos. E nesse momento aqui, na competência um da prova de redação, é que nós trabalhamos especificamente com as questões da grafologia e da lexogramática, que é compreender regras, o funcionamento. E isso é, como tu mesmo falou, Laura, é muito mais marcado nas questões de escrita. Porque na comunicação do dia a dia, nós não nos atentamos a certos detalhes e isso pode fazer diferença lá na prova. Então, cuidar essa percepção e que não necessariamente a linguagem, os códigos que nós usamos para nos comunicar oralmente, eles vão ser transpostos para a escrita. A escrita é um sistema que vai aí depender de uma série de outros fatores e alguns deles muitas vezes arbitrários, que a gente não sabe o porquê é daquela forma, mas existe uma Uhum. convenção que determina que seja assim. Então a gente precisa trabalhar nesse viés agora na prova de redação. Sim, exatamente. Pessoal, provavelmente, pelo que eu recebi aqui, vocês não estão conseguindo fazer comentários, né? Não tem uma caixinha, um balãozinho de diálogo para vocês aí? Não aparece um Tentem, balãozinho onde vocês ou podem arrastem para o colocar? lado, Ó, eu vou colocar às aqui, ó. vezes. Oi. Vê se aparece. Ó, tem, pelo menos pelo celular, para mim aparece um balãozinho para o diálogo. Se vocês não estão conseguindo mandar as perguntas de vocês tanto pelo Facebook, ali no grupo, ou também vocês podem mandar no grupo no WhatsApp, tá? Que a gente também procura responder por ali, tá bem? E,
Às vezes, Laura, às vezes Uhum. essa formatação ela fica escondidinha na direita. Então, se correr o dedo Dá uma para a olhadinha. esquerda, quem está no celular, pode ser que Uhum. apareça. Quem sabe seja isso também. Isso. E também dá para vocês convidar, não sei se vocês conseguem convidar, dá para vocês convidarem outras pessoas para participarem. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar alguém. Deixa eu ver aqui. Ah, mas é só membros, aparece só para quem é membro. Talvez externos não tenha como convidar. Ó, oi, aqui, muito bom, tá bonito. Então tá. Qualquer coisa, mas também se vocês não quiserem colocar aqui, quiserem colocar nos outros locais, a gente também vai procurar responder também, tá? Então, seguindo aqui nosso bate-papo sobre a competência 1, ao longo assim desse tempo que eu estive acompanhando, né, as turmas e pegando as redações de vocês, não só de vocês, mas de outras turmas que eu já dei aula, o que eu tenho percebido assim, a diferença dos alunos em relação à questão da competência 1, né, como principais problemas que eu tenho encontrado, que seriam a questão como a colocação pronominal, né, o uso dos pronomes, que é muito frequente a gente ver que é difícil mesmo, né, a questão da pontuação, né, eu vou pontuando geral, tá, Guilherme? Depois a gente Uhum. volta e eu vou fazendo umas perguntas mais específicas, pode ser? Claro, pode ser sim. Tá. Erros com ortografias, a crase, a temida crase, né? Que todo mundo aí tem dificuldade. A concordância verbal e nominal, né? Que é o uso, a pluralização, né? Do verbo e dos substantivos, enfim, né? A regência dos verbos também causa dúvidas nos alunos. E aí eu pergunto para ti, Guilherme, qual a tua percepção em relação à competência 1, né, na prova de redação? O que que tu percebe em relação aos alunos? O que que tu tem observado assim durante esse percurso, né? Então, no alternativo, eu acabo trabalhando sempre com a disciplina de português, mas em outras experiências, em outros espaços, eu tenho contato também às provas de redação, tanto para Enem e para outros concursos, e é muito isso que tu traz. Se a gente for pensar, a redação do Enem, ela tem aí 5 competências com o mesmo peso cada uma das 5. E a competência de redação, a competência 1, que é essa das normas gramaticais, ela acaba às vezes sendo deixada de lado, mas ela muitas vezes é um grande diferencial, porque também não adianta a gente mobilizar uma série de argumentos que um erro de um uso de uma vírgula ou de um modalizador, ele enfraquece os teus argumentos ou até mesmo acaba com eles. Então, uma especial atenção para essa competência te dá uma base e uma segurança para desenvolver as demais. E por isso, ao meu ver, por isso que ela é a competência um, porque ela é quem abre os estudos, porque é a partir das normas que a gente vai estruturando alguns sentidos no texto escrito, o que no visual e no verbal, na comunicação oral, a gente faz pela entonação, pelo gesto, pode ver, eu falo muito com as mãos, então acena com a cabeça, faz alguma coisa, e a gente tem essa isenção da autoria na parte escrita. E aí o que que a gente precisa é uma sinalização com palavras adequadas, com uma pontuação, com uso de vírgulas, que podem também mudar sentidos das frases. Sim, com certeza. É bem isso, né? E a gente percebe muito a diferença quando a gente, como tu disse, né? Na fala tem todo o recurso do gestual, né? E aí a gente precisa, na escrita, ter outros recursos para dar suporte, né?
E como é que tu, a regra geral, assim, ação do verbo, ele não pode ser esse. Então, uma série de outros pronomes. E aí, a esses pronomes se atribui o nome de átomos, que é, como eu disse, eu a vi na escola e esse a é ela. E aí, o que causa grande confusão aqui não é nem necessariamente a colocação, o uso. A gente normalmente já faz esse uso do pronome átomo, mas nós não sabemos na escrita onde colocá-lo na frase. Então, normalmente, o que a norma da gramática, a nomenclatura gramatical nos orienta? Que a gente use os pronomes átomos na posição de próclise, ou seja, antes do verbo, quando a gente tiver palavras negativas. Por exemplo, eu não lhe disse isso. Então, esse lhe, ele vem para antes do verbo por conta do não. O não é uma palavra que atrai. E assim como todos os adjuntos da negação. O não, o nunca, o jamais. Então, todo esse grupo de palavras sempre vai atrair os pronomes átomos, bem como os pronomes interrogativos ou as conjunções que, o qual. Eu preciso que a veja. Então, esse a não é veja a, e sim a veja, porque eu tenho esse que. Então, o que também vai funcionar como essas palavras. O que acontece muito é de iniciar uma outra situação, um desvio da norma, é que na fala a gente, por exemplo, diz: me alcance este óculos. Só que na escrita, nós não podemos iniciar nunca uma oração com os pronomes átomos, então seria alcança. Então, a noção geral, assim, são essas duas regras. Palavras negativas, interrogativas e os usos do que sempre atraem o pronome, e ao iniciar uma frase, a gente tem que colocá-lo para a posição de ênfase, depois do verbo. Então, isso no geral, assim. muito bom, muito bom. Boa essa dica, né, de saber que esses pronomes interrogativos e também o não e o nunca, eles chamam, né, os pronomes para perto, né, para a gente não esquecer disso. Além de que sempre quando a gente inicia uma frase, não esquecer de botar o me, não é o me que vem primeiro, né? Sempre não lembrar Sim. disso, né? Se Ou na, a na gente coloca fala, ok. ou a gente coloca o Hoje, pronome, por exemplo, eu me chamo Guilherme, então eu já elimino o problema, tem duas formas. Eu coloco o pronome sim, pessoal o eu, ou eu jogo o pronome oblíquo átomo para depois do verbo. São duas formas de resolver esse desvio. sim. Uhum. E o uso da mesóclise, ainda vale utilizá-la? Aquele lala, ei, aquele que vai no meio, sabe? Que fica difícil a fala. Ver-la-ei após a pandemia. Isso. Então, a mesóclise é quando a gente coloca o pronome no meio do verbo, né? A gente faz uma separação. Então, o primeiro radical faz. A minha orientação, assim, a minha dica é que para na prova de redação, no Enem, nós não nos valemos desse recurso, porque ele já caiu em desuso, e aí tem aquela coisa de tentarmos escapar dos erros. Então, é mais fácil ou é mais adequado, não perde nenhum valor de escrita, quando a gente opta pela ênclise ou pela própria. Vai agregar o uso da mesóclise e até pode acabar caindo em algum outro problema de estrutura. Então, tu perguntou se ainda é válido? Sempre é, mas não é muito recomendado. É bom fazer o velho e bom feijão com arroz, né? Do que tentar Exatamente. impressionar na banca com a tal da mesóclise e ficar mal usado. Não vamos Uhum. usar verei lo ei depois da pandemia, porque não vai ficar legal, não, na nossa prova de Exato. redação, né? E como eu devo, por exemplo, utilizar, como eu devo saber, na verdade,
quando acentuar graficamente ou não uma palavra? Tem alguma regra, alguma coisa assim, mais Então, especificamente, assim, agora, uma dica, tipo, né? tá. Todas as palavras, elas recebem uma acentuação. O que que é essa acentuação? É quando a gente dá uma ênfase na pronúncia a alguma das partes que constituem. Então, para alguma das sílabas, nós vamos pronunciá-la de forma mais forte. Por exemplo, forte. A gente percebe que a pronúncia do for, ela é mais marcada do que a do T. E como é que a gente descobre isso? Bom, sempre quando a gente vai trabalhar com questões fonéticas, né, fonológicas, a gente tem que realmente pronunciar. Então, se eu estou em dúvida se uma palavra tem acento gráfico ou não, o que que eu tenho que, primeira coisa, ver? Se a sílaba tônica corresponde com a sílaba que eu quero acentuar. Nenhuma sílaba que não seja tônica, que não seja essa mais forte, vai receber acento. Então, sei lá, escola, eu tenho có como sílaba tônica. Ok, então eu não posso acentuar o lá e nem o es. Tá, mas eu não sei se o có vai acento ou não em escola. Porque eu chamei, né? É como se a palavra estivesse lá longe e eu quero alcançar. Então, Laura, o lau é a tônica. Sempre a gente tem que fazer esse joguinho. Tá, mas e aí, como é que eu vou saber se tem que acentuar ou não? A gente conta as sílabas de trás para frente. A última sílaba de uma palavra é oxítona. A penúltima paroxítona e a antepenúltima proparoxítona. Todas as proparoxítonas, essas antepenúltimas, elas são acentuadas. Então, por exemplo, lâmpada. Lâmpada. Última, penúltima, antepenúltima. O lã é a tônica, é a antepenúltima, a gente tem que acentuar. Voltamos, por exemplo, da escola. Escola. Eu tenho có. Como é que eu vou saber se eu acentuo, se eu coloco um sinal gráfico ali para indicar essa tônica? Pela última sílaba. O que vai nos mostrar sempre é as terminações. Escola termina em lá, em a. Por que que eu não vou acentuar? Existem 10 regras para a gente acentuar as palavras paroxítonas. Ela tem que se encaixar em algum desses 10 grupos. Só que 10 é mais do que 3. Então, da oxítona. E aí, se não couber na regra da oxítona, a gente acentua na oxítona. As horas, quando terminam, ou seguidas de S. Então, por exemplo, café termina em E, eu acentuo. Nenhuma paroxítona terminada em E vai ser acentuada. Chalé, mané. Tô tentando achar alguma com A, não. Tá me fugindo, me ajuda aí. O pessoal que está São tantas assistindo, palavras. que souber, coloca aí nos comentários. Com A, chá? Chá Chá, é não pode ser? monossílabo, não conta. Ah, é. Tá. Pará, Para. Pará, o estado. Então, a gente tem o Pará acentuado porque ele termina em A. E a tônica é o Rá. Pará. Então, terminou em Uhum. A tônica é a última, acentua. O A está na regra das oxítonas. Então, eu não posso acentuar uma paroxítona terminada em A. A relação é essa. Eu gravo esses três últimos grupos, A, E, O, seguido ou não DS. E aí, se for paroxítona terminada em A, eu não posso acentuar. Eu não sei se eu falei muito rápido, Laura. Conseguiu? Olha, eu acho que Será que o sim. pessoal... No fim das contas, eu acho que o pessoal vai ter que, de qualquer forma, dar uma revisadinha na questão da acentuação gráfica, paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, porque isso sempre é importante, né? Dar uma revisada. E também a questão do sinal grave, a crase, né? A famosa crase. Uhum. Ele é diferente dos demais, né? E quando usá-lo? Como Isso. usá-lo? Tá. Tá? Então, todo mundo tem muito medo do uso da crase, né?
E ela é Uhum. um sinal que ela é diferente. Ela não indica uma tônica. Eu nunca vou ter uma crase para indicar o acento grave, é aquele que é para o outro lado, né? Para cá, ele é levado para a esquerda, enquanto o agudo para a direita. Esse sinal diferente aí, ele não serve para indicar que uma palavra, que uma sílaba é tônica. Ele vai servir para indicar uma contração. O que é essa contração? Alguns verbos, eles vão exigir uma preposição e vão reger esse verbo. A gente pode falar daqui a pouquinho sobre a regência verbal, mas quando eu tenho verbos regidos pela preposição a e junta-se a um artigo a, no exemplo, eu vou à casa de Ana. O verbo ir, o vou, ele sempre vai ter essa preposição. Casa de Ana também tem o a, só que dessa vez em artigo. Eu junto os dois e para não escrever a, eu formo essa contração indicada pela crase. Então, eu vou à casa de Ana com o indicativo de crase. Ele não é um sinal que indica tônica, mas sim uma contração de duas letras A. Ele sempre vai aparecer na frente de palavras femininas, no singular, regidas por uma preposição A. Então, eu não posso ter eu vou a pé como uma com crase, porque pé é palavra masculina. Eu ando a cavalo, eu estou andando em um ser masculino, também não cabe a crase. Dia a dia, e aqui uma curiosidade, nunca a gente acentua, nunca, desculpe, sinaliza a crase em palavras iguais. Então, dia a dia, face a face, frente a frente, cara a cara, esse A que tem ali no meio, ele não deve receber o acento grave, porque são palavras iguais. Rapidinho, assim, da crase, as principais noções seriam essas. E tem questões assim que, por exemplo, a milanesa. Esse bife é a milanesa. As, Uhum. vai com crase. Isso. Aí é Por ao quê? formato de a Ou moda de. a moda milanesa. Daí vai Aham. implícito, tem que cuidar essas coisas quando está implícito a moda, né? Aquela outra coisa que tu falou. Ao estilo Uh, de, a digo, forma de. e Eu aí? canto a Gal Costa. Eu canto na forma que Gal canta. Então, aí tem essa crase para indicar a supressão, né? Quando eu oprimo Uhum, esse composto, a moda de. isso. Então, assim, eu sempre digo que vale a pena se debruçar um pouco sobre a crase, dar uma estudadinha, porque ele é muito usado, mas se tem dúvida, não use, né? É melhor pecar pelo não uso dela do que usar e ficar errado. Pelo menos eu acho que é melhor não colocar, porque é provável não ter a crase ali onde tu quer colocar do que ela estar ali. Normalmente, Uhum. os alunos erram por ter colocado, não porque deveria ter, né? No caso. Uma sugestão é sempre tentar trocar a palavra posterior. Ah, eu estou em dúvida, não sei se vai. Eu vou à padaria. Bom, se eu vou à padaria, a gente vai ver. Padaria é palavra feminina. Será que tem crase? Faz um teste, troca por algum substantivo masculino. Onde que eu posso ir que é um substantivo masculino? Mercado. Então, eu vou a mercado ou vou ao mercado? Se eu mantenho o Isso. a, eu tenho que duplicar o A na palavra feminina. Essa duplicação, ela gera a crase, ela gera a sinalização do acento grave. Porque o ao significa a, que é a preposição a, e o, né? O artigo, ao. Isso. Mas se eu não achar nenhuma palavra masculina, porque às vezes dá aquele branco, né? Não consigo um correspondente masculino, eu posso substituir por fuki-fuki. Vou ao fuki-fuki, sei lá, uma Essa é sugestão. uma dica nova, Mas, olha só, vivendo e ó, fica a aprendendo. dica aí, pessoal.
Então, coloquem fuki-fuki. É uma dica boa, funciona. Que bacana. Uh, Boa dica, boa dica. Vou passar a usar. Fuk vai Fuk. anotar. Vou sim. Guilherme, o que rapidamente falar sobre a regência? Então, Em que os candidatos devem prestar mais atenção, né, a respeito aí dessa tão temida regência? tá. O que nós estávamos falando agora. Alguns verbos e palavras também, elas vão precisar de um complemento e a marcação para introduzir esse complemento é uma preposição. Ao que está falando? Por exemplo, eu preciso de ajuda. Não importa do que eu precisar. Quando eu for escrever eu preciso, o de vai junto. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso da vacina do coronavírus. Esse de, ele está colado ao verbo precisar. E isso vai acontecer não só com verbos, mas com nomes também. Por exemplo, eu tenho necessidade de sempre vai estar funcionando junto. Eu não consigo falar sobre necessidade se eu não levar o de junto. E as principais dúvidas aqui são com dois verbos bem pontuais, que são aqueles mais recorrentes na prova, os candidatos podem vir a usar, os alunos podem vir a usar, que é o verbo assistir e aspirar. Porque são verbos que têm dupla regência. Então, eu mudo o sentido quando eu deixo de colocar uma preposição. Eu assisto à TV. Eu assisto ao filme. Eu estou vendo, eu estou olhando, eu estou enxergando aquilo ali. Mas quando eu digo eu assisto você nesta aula, eu estou te ajudando a construir essa aula. Ou você me assiste em alguns projetos. Você não está me olhando em alguns projetos, você está me ajudando. Então, na prova, faz sentido de assistir. Umas pessoas assistem outras pessoas à instituição escolar, no sentido de ajudar, e aí a gente acaba errando na regência. Então, quando é no sentido dever, é assiste a. Cola a preposição a no verbo. Quando é no sentido de ajudar, é só o verbo. Então, isso no verbo assistir. O outro que é comum nas provas também é o verbo aspirar. Então, eu aspiro o ar muitas vezes poluído de Santa Maria. Eu estou inalando. Aspira de alguma coisa, eu aspiro a uma vaga na universidade. Percebam que esse a, ele não é o artigo. O artigo é uma. O a, ele está coladinho no verbo. Então, eu estou desejando, almejando. E aí, no sentido de almejar, o verbo aspirar cola nele uma preposição. A preposição a. São os dois principais, Sim. assim, não sei se tu percebe outros, mas o que me chama a atenção de verbos recorrentes com dupla regência que podem causar algum probleminha na prova são esses dois. E também se o pessoal que está nos assistindo também tiver alguma dúvida ou algum verbo, algo que gostaria de sugerir, perguntas, dúvidas que tem acerca da competência 1, podem mandar para nós que a gente também procura responder. Sobre a questão Uhum. das concordâncias, né? Verbais e nominais, Guilherme. E a gente vê bastante, assim, uma certa dificuldade na questão da concordância, né? E é bem importante, assim, porque tem que ter uma certa harmonia, né, no texto. E a gente vê alguns Sim. equívocos, né, ao longo do texto. Claro, porque às vezes, tipo, tu já nem sabe mais, né, com quem que tá concordando, né? No meio, tu já tá escrevendo lá, já não sabe se aquilo lá concorda com o início ou com o próximo, como é que fica, né? Às vezes gera essas dúvidas, né, no meio do texto. É bem comum. Sempre, Tem, que sempre procuro dizer é
manter a ordem direta, né? Uhum, E justamente. do, né? São duas principais dicas de ouro, assim, para tratar concordância e regência. A regência, a gente não tem muita saída. Muita leitura, exercícios, às vezes até mesmo decorar a regência de alguns verbos na leitura, né? Eu vou pegar uma lista de verbos e decorar. Às vezes acaba acontecendo e sendo necessário, dependendo do tempo que a gente tem para praticar. Mas a concordância nós conseguimos, mesmo sem tanto domínio, a gente consegue escapar de algumas armadilhas. E aí, para isso, são duas dicas preciosas. A primeira é como tu mesmo falou, a gente vai colocar a frase na ordem direta. Então, Ivo viu a uva, aquela frase tradicional, né? E não a uva viu o Ivo. Porque quando a gente troca, faz essa inversão das frases, a gente corre um sério probleminha de concordar o verbo com alguma outra coisa que não o sujeito. Então, sempre sujeito, verbo, predicado. Ou seja, quem faz a ação, o que é a ação e os seus efeitos e sobre o que sofre a ação. Pensando em verbos nocionais, né? A gente exclui os verbos aqui relacionais, mas enfim, essa ordem precisa ser mantida. Uma outra dica, uma outra sugestão é que a gente cuide do tamanho dos períodos. Lembrando só um pouquinho, o período ele é o espaço que compreende uma letra maiúscula até um ponto final. Então, que esses períodos eles não ultrapassem aí 2 linhas e meia. Claro, vai depender de letras, de outros fatores. Mas esse espaço de 2 linhas e meias pode ser compreendido como um espaço máximo, assim, um teto, porque depois disso a gente já não sabe, e acontece isso que tu falou. Eu vou encaixando tantas orações num período só que eu não sei falando. Então aí eu me perco e concordo com coisas erradas. Ao encontro muito rapidamente de tentar resolver. Agora eu falei uma coisa e eu lembrei. Deixa eu voltar ali na regência. Ao encontro de e de encontro a. Ao encontro Uhum, de, eu estou dizendo, olha, isso concorda com as minhas ideias vão ao encontro das tuas. Mas se eu digo, as minhas ideias vão de encontro às tuas, aí elas estão se batendo, elas são diferentes, tá? É pensar naquela questão de convergir e divergir. Então, ao encontro de, eu concordo, e de encontro a, eu discordo. Desculpa sim. misturar as classes e as nomenclaturas, mas é porque é importante. Não, mas isso é bem comum. É um bate-papo mesmo. Pode. Ahn, surgiu aqui uma pergunta. Eu vou pegar ela aqui. Depois a gente pode respondê-la no final, né? Como dicas, no final as dicas, que é. Sim, Peraí, que eu vou. Como aprender a escrever bem? Como faço isso? A gente pode. Já estava no nosso, né, sim. nosso programa, mas a gente pode deixar para responder no final como dicas Pode de como ser? escrever bem. Pode ser? O que tu acha? Pode ser sim. Podemos deixar, Tá. não tem problema. Deixa eu ver o que mais. Hum. Quais os desvios ortográficos mais recorrentes, assim? Aqui a Como gente a gente pode deixar de cometê-los? O que eu tenho percebido, assim, que é bem recorrente, uh, os, as vogais, né, equívocos com a letra Z, S, X e CH. Eu vejo muito essa confusão com essas letrinhas, né? E quais outras que tu percebe e quais dicas assim que tu pode dar pro pessoal nesse processo da escrita aí, porque da Aqui a ortografia. gente cai num assunto que se nós fôssemos conversar, bem especificamente, a gente tinha que prever uma disciplina inteira sobre, né? Que é as questões ortográficas, bem pontuais mesmo, de que letra eu uso para.
E aí vem naquelas coisas que nós estávamos falando. Muitas vezes as regras da língua escrita a gente não consegue explicar o porquê ser daquela forma. Então, às vezes, uma palavra que tem o mesmo som vai ser escrita com S e a outra com X, C, E. Então, isso é muito complexo. Mas o que eu deixo, assim, numa visão zona bem ampla, bem geral, que precisa ser esmiuçada, é cuidar, principalmente, a representação do fonema S. O fonema S, fonema é aquele sonzinho. O som dos. Às vezes, ele vai ser usado com C cedilha, com X, com dois S, com o SC, o XC. Então, cuidar sempre, quem for estudar, e a dica é que todos façam isso, é revisar especialmente o fonema S e como que ele pode se organizar. E aí vem uma série de regras. Uma para demonstrar aqui seria a palavra, o som de Z entre dois S, entre duas vogais. Aí eu sempre vou usar o S. Nada a ver, né? Mas é o que acontece. A regra é a palavra mais comum que a gente pode usar de exemplo é o casa. Eu tenho duas vogais A, um som de Z, mas eu escrevo com S. Então, a gente tem que cuidar porque além das vogais, a gente trabalha com um nível de semivogais. E para configurar a regra tem que ser vogal mesmo. Aqui é um conteúdo que eu digo, olha, vale a pena voltar e rever, porque um desvio de uma letra acaba prejudicando na nota final. Já não é mais 200, acho que são duas letras, dois desvios, na verdade, né, Laura? Acho que você sabe falar melhor que eu, mas aí já não é mais 200 e sim 180. Imagina se tu comete 5, 6 desvios, a tua nota vai lá para 100. Então, vale muito a pena revisar e repensar algumas coisinhas. E aí, a minha atenção especial que eu deixo assim é revisem o som do S e do Z. Onde é S e onde é Z. Eu estava lembrando porque nas horas vagas eu também dou aula para o ensino fundamental, terceiro ano, né? Que agora tudo tá tudo remoto, né? Sem aula. E a gente estava estudando sobre o X e o CH e como o som, dependendo da palavra, o som deles é muito parecido. Então, ele se escreve Uhum, diferente, mas o som é o mesmo. E aí, nada como a dica que eu dou para os alunos é se tem muita não sabe, tem dúvidas, tenta substituir por outra palavra que tenha o mesmo sentido, né? Eu tô uhum. escrevendo, me bateu um pânico agora, eu não sei, me bateu um branco, não sei agora se é com X, com CH, se é com Z, se é com S. Tenta procurar uma outra palavra que tenha o mesmo sentido, tá? Não fica quebrando a cabeça ali e faz isso para evitar o erro da E às escrita da palavra. vezes, a gente pode até não optar por uma palavra, mas eu posso usar um pronome, alguma coisa que vai retomar e que vai ter o valor desse sentido. Então, a casa é rosa. Eu já falei sobre essa residência antes, eu vou lá e uso ela. Claro, percebendo se está próximo, se pode fazer essa relação. Mas as relações de sinonímia, e a gente agora está entrando justo nesse campo, na disciplina portuguesa, a gente passa a tratar da semântica. Então, sinonímia, hiponímia, hiperonímia também podem ser recursos para retomada, não necessariamente só o sinônimo, mas assim como esses outros. Lá por as tantas eu consigo retomar a casa por residência, mas num outro momento eu vou ter que dizer lar, que já não é mais essa noção de sinônimo, mas sim de um hipônimo. Então a gente pode trabalhar com isso. Sim, com certeza. É bem por aí. E então, por fim, as perguntas assim que eu tinha preparado para hoje é quais as principais assim dicas de pontuação? Como usar vírgula, ponto de exclamação, interrogação, pode, porque assim, eu sempre digo para os alunos que é complicado a gente usar interrogação, né? Fazer perguntas para o nosso leitor, porque no momento que a gente questiona algo, a gente abre a possibilidade
de deixar a interpretação para o nosso leitor. E ele não pode dar margem, né, para ficar questionamento ou coisas em aberto, porque as interpretações são diversas, né, e isso pode descontar nota da nossa redação. Então, eu sempre acho muito arriscado a gente utilizar principalmente pontos de interrogação na nossa redação. A gente pretende responder essas perguntas, né? Eu sempre pergunto para os meus alunos: vocês pretendem responder em algum momento essas perguntas? Vocês vão responder? Porque é muito arriscado, né? Perguntar para o nosso leitor, né? Porque basicamente é isso, tu vai perguntar para ele, né? Ou, enfim. Mas aí eu te pergunto também, Guilherme, o que tu acha? Né? Vamos trocar uma ideia aqui. Então, olha só, às vezes a gente pode usar, sim, a interrogação e a exclamação como recursos, até mesmo recursos argumentativos, mas eu não recomendo, porque é muito mais fácil tu cair num outro gênero que não a redação dissertativa argumentativa, que tem disso, né? Eu preciso argumentar. Se esses pontos eles estão me servindo para ajudar a construir um argumento, ótimo. Mas se eu quero só perguntar algo para responder em seguida, aí já é bem complicado. Esse jogo pergunta-resposta não cabe nem se eu for responder. Então, eu já amplio um pouquinho essa tua de dizer, se você for responder, depende também do tipo de resposta, né, Laura? E que nem tu falou, tu vai responder, às vezes tu nem responde. E isso é um grande problema. Então, sempre pensar, olha, eu pretendo responder, eu não pretendo responder, mas eu aconselho a não utilizar. Interrogação e exclamação a gente deixa para outros gêneros, para outras experiências de escrita, e não aqui, não na redação do Enem. Exatamente. E quanto aos modalizadores, o será, talvez, né, que muitos alunos gostam de colocar essas questões tipo será, talvez, acho, né, na redação. Uhum. Não é É, aconselhável, ou melhor, não utilizar. porque quando a gente está pedindo um posicionamento, por exemplo, se eu te pergunto, vamos retornar com as aulas presenciais amanhã, e aí tu me diz assim, podemos retornar nada, porque eu te perguntei se nós vamos e tu me disse que a gente podemos. Sim. Sim, e aí tu acaba não respondendo nada. Diz, podemos retornar? Sim, podemos, mas podemos também não retornar. Então, esse modalizar, a sugestão é, quando for modalizar, levar lá para a conclusão. Podemos pensar, ou é viável, e aí modalizar as atitudes que os governos terão para resolver o problema apresentado. Então, é possível que o Estado se organize. Eu estou elencando uma série de possibilidades que podem ser feitas, mas não na minha argumentação, não naquilo que eu defendo. Aquilo que eu defendo é sim, é isso e é o ponto final. Porque senão eu abro margem para contradição. Ele disse que pode, mas então se pode, também não pode. Eu sempre uso esse, sabe? O pode. Quando tu pede para sair mais cedo numa aula, por exemplo, professor, eu posso sair mais cedo? Até pode. Então, tu pode ou tu não pode. Pode ser que aconteça alguma coisa se tu sair mais cedo. Pode ser que ele dê uma prova, surpresa na hora. Então, Não, exatamente. Eu sempre digo isso para os alunos, né? Que quando os avaliadores, eles querem saber a tua opinião, né? Então, de forma clara. E no momento que tu utiliza, talvez o modalizador, tu abre uma margem para exatamente isso. No podem. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Várias uhum, possibilidades. Professor, eu posso sair? Pode, né? Pode sair. Ou quando tu pede, tá pedindo, né? Tu não tá dizendo eu vou sair. Tu, né? Tu tá pedindo, eu posso? Ele pode dizer que sim ou ele pode dizer que não,
né? Nesse sentido. Mas Uhum. quando tu diz assim, eu vou sair, tu não tá pedindo, tu está dizendo, eu estou saindo. Entende? Então, é a mesma coisa na prova. Tu não vai dar margem para o teu leitor pensar se é isso ou aquilo, né? Então, tu vai É, e dar já a tua opinião. Uhum. e uma coisa que é o grande diferencial, assim, é o posicionar-se, né? Eu não posso. Então, o Podemos, ele não tem essa força do que o precisamos teria. Então, sempre cuidar isso. É uma palavra que vai estar, de novo, como eu disse, às vezes é uma vírgula, às vezes é uma palavra, às vezes é uma negativa que vai estar mudando o sentido da tua frase. Então, o teu valor argumentativo, ele se constrói por esses modalizadores, ou melhor, por não usar esses modalizadores em alguns momentos. Substitua o acho por acredito, né? É, e Acredito é muito aí, melhor do que acho. ou imaginamos que, espera-se É, que, exato, acho que fica exato. bacana. E o uso do verbo haver, que causa muita confusão, né? Gera muita dúvida. O que tu tem a Então, nos dizer, Guilherme? o verbo haver, ele é um desses casos da arbitrariedade da língua, que a gente não sabe o porquê é assim, não entende por que é assim, às vezes acha que podia ser diferente, mas acaba tendo que aceitar. Quando eu for usar o verbo haver, no sentido de existir, ele é sempre impessoal. Então, há duas bananas em cima da mesa. O sujeito não existe. Esse duas bananas é o complemento do verbo há. Então, eu uso no singular, há. Quando eu vou trocar para o equivalente, para aquele do verbo existir, que é o sentido do verbo haver, nesse caso, existem duas bananas em cima da mesa. E aí a concordância vira com o sujeito, porque o duas bananas torna-se sujeito dessa oração. Então é bem complexo, mas a regrinha é bem simples. Usou o verbo haver com o sentido de existir, é sempre singular. Há 100 pessoas se dizendo o contrário, mas mantém o verbo haver no singular. Existem outros casos de uso do verbo haver? Existem. Existem. Mas não entra aqui necessariamente. Então, na prova, provavelmente nós vamos usar o sentido de existir mesmo. E aí é sempre impessoal. Dá para substituir que existem, mesmo assim vai manter o a, tá? Pessoal, assim, eu tentei condensar algumas dúvidas que talvez vocês pudessem ter nessas perguntas, mas tem outras, né, que não foram contempladas nessas questões que eu procurei aí fazer, né, para ver se responder da melhor forma possível, utilizar os conhecimentos do Guilherme como professor de português da turma. Também me passadas em box, como uma delas é as dicas para dicas assim para como escrever bem, né? E também uma outra dica que é, deixa eu ver aqui rapidinho, se só, peraí, porque sempre dizem que aprendemos a escrever bem em função da leitura também. É verdade? Como é que isso funciona? Né? Então, o que eu sempre digo em relação a isso? Que é importante sim ler, né? Não só para a questão de escrever bem, né? Mas é que depende muito do texto que a gente pega como referência de leitura, né? Da Uhum. construção textual, né? Às vezes o texto muito mais atrapalha do que ajuda, né? Nesse sentido, porque às vezes as construções são muito confusas, né? Uma linguagem muito difícil, enfim, né? Uma Ou linguagem mais coloquial, né? também, ou muito rebuscada, aí a gente já não quer ler, porque mandaram a gente ler, sei lá, esses livros de literatura que aí é difícil mesmo. Grandes E acho Sertões que a gente só tem que Veredas. ler. Porque para saber escrever tem que ler livro difícil.
e aí a pessoa já não quer mais ler. Não, eu acho que não é assim também, né? Eu acho que a gente precisa ter uma certa, assim, flexibilidade enquanto a questão de leitura e aprendizado, né? Eu acho que não é Uhum. bem assim tão rígido o negócio. Mas também não é uma coisa assim, vou pegar um texto no, sei lá, no negócio, no feed do Facebook, né? Para ler. Também não é bem assim. Então tem que ver os dois lados, né? Não tão assim rebuscado e difícil, com umas palavras muito difíceis, que tem que ter um dicionário do lado para saber o significado, e não tão coloquial, que é o dia a dia. Mas o que eu digo que é importante a leitura? Porque ela ajuda não só na questão da escrita textual, mas que ajuda também na construção, no nosso construção do vocabulário, né? No nosso repertório linguístico, que aumenta nosso vocabulário. E aí, quando a gente tem aquela dificuldade, preciso trocar, preciso procurar um sinônimo, preciso substituir essa, que eu não sei se é com X, com CH, eu vou lá numa uma palavra que tem o mesmo sentido. E aí a leitura também nos ajuda nessa busca, né? Vamos ver, eu não sei Uhum. qual é a opinião aí do Guilherme em relação a isso, e também quais são as dicas dele sobre a questão como escrever bem. Então, escrever bem, a gente precisa basicamente da leitura. Leitura e escrita são duas habilidades que andam aí de mão dadas, né? A gente escreve para alguém ler e lê porque alguém escreveu. Então, é indissociável uma coisa da outra. O que a gente tem que considerar? Existem alguns estudos na área da linguística da cognição, não é a minha área, não trabalho com isso, mas a gente acaba passando por algumas leituras quando vai pensar em estratégias de ensino, né? Não importa o que tu tem acesso à leitura, se a tua leitura ela é muito precária ou muito rebuscada. Tu precisa perpassar esses diferentes espaços de leitura para aí sim absorver algumas coisas, algum lexos, palavras, vocabulários, a forma como são escritas algumas palavras. O curso inteiro, se a gente fosse pensar, tratar questões de ortografia, se é com dois S, com SC, com C cedilha, com X, essas coisas. E aí, mas o que eu vou ler? Eu não gosto de ler. Não, talvez tu não goste de ler exatamente o que a Laura falou, esses livros mais rebuscados, essas coisas assim nos afastam. Mas sempre tem algum assunto que nos chama a atenção. Então, para quem não é leitor, mas precisa dessa habilidade leitora para desenvolver a sua qualidade de escrita, a sugestão é comece pelo aquilo que você tem mais familiaridade. Eu tenho muita curiosidade sobre vida extraterrestre, sobre fantasmas, enfim. Digita isso no Google, ele vai te dar um mundo nas suas mãos. E aí tu vai ali, tu acessa alguma coisa e vai aos pouquinhos te familiarizando. No outro dia eu já quero esgotei esse assunto, quero saber sobre outra coisa. Dali um pouco eu pego um livro e assim vai indo. Então, a gente, na verdade, pensa numa construção de leitura. Eu tenho que partir daquilo que é próximo a mim e aí chegar a algum lugar que são esses textos mais distantes, enfim. É muito legal essa noção do contexto. No Facebook pode ser que as palavras não estejam tão certas, mas também a gente não pode acreditar necessariamente em tudo que a gente tem acesso. Alguns jornais, e eu gosto bastante quando eu estou trabalhando com escola, com disciplinas gramaticais, assim, enfim, é analisar a escrita de alguns jornais. São erros que nós não cometeríamos no dia a dia e talvez nem na fala e passa por erro de digitação, por falta de alguma coisa. Então, sim, a questão do contexto, em alguns lugares a escrita mais científica, mais de acordo com as normas, é mais provável que aconteça, mas também nesses lugares existem alguns desvios que a gente não pode desconsiderar. Então, nem tudo que está ali é certo. A gente tem sempre que ter acesso a um grande número de repertório para ir verificando. Olha, ele escreveu com S e ela escreveu com Z. E buscar achar o certo. Isso é inato, né? É uma coisa que acaba acontecendo
e que a gente só assimila, mas não pensa necessariamente sobre o porquê. Não sei se mais alguém tem alguma questão para fazer para nós, mais alguma dúvida. A live vai ficar salva, tá? No Facebook, aqui do grupo, para vocês acessarem depois ou quando quiserem, tá? Tirarem dúvidas, estudarem depois sobre a competência 1. Como eu comentei para vocês antes, no polígrafo nosso, ele está na página, se eu não me engano, da 6. A partir da página 6, tá? Se vocês puderem dar uma lidinha sobre o conteúdo e tiverem dúvidas sobre a competência 1, vocês podem me mandar inbox, ou se quiserem também mandar para o Guilherme alguma questão. Acredito que ele também esteja à disposição para tirar Uhum. dúvidas, né? E a gente fica à disposição para que vocês precisarem, tá? E da minha parte é isso. Obrigada, Guilherme, por aceitar o convite da parceria de hoje. Eu também, da minha parte, seria isso. Agradeço ao convite, à parceria, ao tempo de planejamento, enfim, foi bem bacana. E a quem pôde nos assistir e também quem está assistindo depois, né? A gente super entende e estou à disposição. Quaisquer dúvidas, tanto tua, Laura, como da turma, fiquem à vontade e a gente tenta resolver na medida do possível. E obrigada a todos os que nos assistiram e ficaram até agora acompanhando e espero que tenham gostado também do formato e da nossa aula, tenham sanado as dúvidas de vocês. E se tiver alguma outra questão também, como eu disse, podem vir nos procurar. Então tá, um beijo, boa noite a todos e até a próxima aula. Tchau, Tchau. tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu não sei desligar só.